Então vamos dar continuidade. Ó, uma coisa que ele cobra, como é que eu ligo uma lâmpada, tá? Como é que eu ligo, quais são os fios que vão para a lâmpada, né? De vez em quando aparece no vestibular. Então, ó, o que é que vai para a lâmpada? Vai, na nossa casa chega o terra, tá aqui o terra ou o neutro, tá aí o terra e vem o fase, tá? Os dois fios que vão para a nossa casa. O fase, ó, ele passa direto para o disjuntor. Disjuntor, tá? O disjuntor, vocês estão vendo aí, às vezes ele é preto também. Então esse disjuntor, a fase passa por ele. Por quê? Porque se houver algum problema e vier uma corrente muito alta para a sua casa, esse disjuntor dispara e protege os equipamentos. Então aqui esse disjuntor, ele serve para proteger, é uma proteção, ok? É um interruptor com sistema magnético, eletromagnético bem mais potente. Aí vem para um interruptor para ligar a lâmpada. Então o terra vai direto para a lâmpada, como nós vimos, está aqui o azul passando direto para a lâmpada. E o fase, que já passou pelo disjuntor para proteger a casa, ele vem para o interruptor. Aí no interruptor entra aqui um fio, ó, ligado no interruptor, e sai outro. Esse outro que sai, na nossa aula, na didática, a gente chama de retorno. É um fase, mas que ele só vai ter energia quando o interruptor estiver ligado. Então, o que é que pode cair para vocês? O que é que vai para o interruptor? Para o interruptor eu tenho dois fios, o fase e o retorno, tá certo? Fase e o retorno. O que é que vai para a lâmpada? O neutro, ou seja, a terra e o retorno. Então, para você lá para o vestibular, lembre-se que para o interruptor vão ter dois fios lá no interruptor, o fase e o retorno, ok? E na lâmpada, o que é que vai para a lâmpada? O neutro e o retorno, tá? Por que não pode ir o fase direto para a lâmpada? Porque se o fase fosse direto para a lâmpada, ela ia ficar acesa direto. Então, se aqui, ó, na lâmpada, deixa eu só apagar aqui, se aqui na lâmpada eu tivesse o terra, o neutro, que já está indo direto para ela, ó, tá aqui, ó, ele veio direto, ó, já está aqui ligado nela. E se o fase aqui fosse direto também, não passasse pelo interruptor, então a lâmpada ia ficar acesa direta, ok? Então o fase não vai para a lâmpada. Lembre-se lá naquelas questões teóricas, o que é que vem para a lâmpada? O fase vem aqui para o disjuntor, tá? Vem para o interruptor, tá aqui o fase no interruptor, e no interruptor sai um fio que a gente chama de retorno. Então o que vai para a lâmpada é o retorno e o neutro, foi o que eu coloquei aqui, ó, lâmpada, retorno e neutro. Interruptor, vai a fase e sai o retorno, ok? Então, interruptor chega a fase e o outro fio que sai dele aqui, ó, a gente chama de retorno. Beleza? Aí quando esse interruptor estiver ligado, a lâmpada acende. Quando ele desligar, a lâmpada desliga. Se o fase fosse direto, a lâmpada ia ficar ligada direto. Por isso que o fase não vai para a lâmpada, ok? O que vai para a lâmpada é o que? Como eu disse, o terra, o neutro, né? Terra, o neutro, tá? E o retorno. O retorno é exatamente aquele que sai do interruptor. Beleza, vestibulando? Vamos falar agora da tomada. O que é que vai para a tomada? A tomada, ó, passa os dois fios direto. Passa o fase e passa o neutro, tá? Na lâmpada, se fosse os dois direto, ela acendia direto. Da tomada, ela fica esperando. Então, aqui na tomada, eu tenho essa diferença de potencial, que a gente chama DDP, que aqui é 220 volts, ok? 220 volts. Então, na tomada está a fase e o neutro. No vestibular, você tem que lembrar que vai a fase e o neutro. Na hora que eu coloco ligo um aparelho aqui, como tem fase e neutro, o aparelho funciona, ok? Eu tenho neutro e fase na tomada, o que dá 220 volts, beleza? Ó, mas eu tenho uma tomada também, às vezes, eu tenho essa tomada que tem 3 polos. Então, eu vou ter o fase, eu vou ter o neutro, tá? E essas tomadas que tem 3, nós temos um novo fio aí, que a gente chama de um outro terra, um aterramento, tá? Eu vou ter um aterramento que eu faço na nossa casa. Olha para cá, para cá, para cá. Lá no poste você tem o neutro, lá em cima são 4 fios, né? Que a gente viu aí. Você tem o neutro ou terra, tá? Você tem o neutro e 3 fases. Para minha casa vem um neutro e uma das fases. Agora, na minha casa eu posso proteger mais ela ainda. Eu posso, na minha casa, pegar um fio
e colocar numa haste que vende nessas lojas de material de construção e aterrar ele. Então esse fio aí formou o fio terra. Aí naquela tomada, volta aí para a telinha, ó, na tomada lá onde tem 3, esse terceiro ponto vai estar ligado a esse fio que está ligado exatamente numa haste enterrada na nossa casa. Fica mais protegido. O certo era todas as tomadas, não existia essa, era todas as tomadas ter os 3. Aí o que é que são os 3? É o que vem da rua, o neutro e o fase, tá? E esse terceiro fio seria o terra, tá? E todas as tomadas da nossa casa viria já com 3 pinos. Eu teria uma tomada, não aqueles pinos machos, não com 2, mas eu teria uma tomada com os 3, porque aí eu teria uma proteção total. Quer ver? Olha para cá, para cá, para cá. Às vezes lá na geladeira a tomada só vem com 2, tá? O fase e o neutro. Se ocorrer algum problema na geladeira, vazamento de corrente, aí quando você vai abrir a porta, a corrente vai por você para a terra, você é o fio terra, aí você leva um choque. Se lá na geladeira tivesse já a tomada com os 3 pinos, você ligava o fase, o neutro que vem da rua e o terra que você botou uma haste aterrando na sua casa, então se houvesse algum problema, a energia desceria por esse fio terra e não por você. Então o perigo é esse, o correto é todas as casas ter ligação, ter a tomada com os 3 pinos, dá mais segurança, porque nós teríamos aí o fio terra, ok? Então vamos lá para a tomada, ó. Na tomada eu tenho, acompanha aí na telinha, eu tenho o neutro que vem da coserne e o fase, tá? E se for a tomada com os 3 polos, como nós vimos, nós vamos ver também o fio terra, tá? Então, ó, para cá, voltando rapidamente para a telinha, ó, olha lá no fio, voltando lá o postezinho, ó. Vou apagar aqui rapidamente, ó. Aqui é o neutro, tá? Que vai para minha casa. E uma dessas fases vai para minha casa. Então eu tenho um fase e um neutro. Eu tenho aqui 220 volts. Aí eu posso fazer um aterramento na minha casa, que é exatamente para a tomada não ficar só os 2 fios. Eu posso fazer um terceiro fio, ligando um fio, colocando numa haste que vende nessa loja de material de construção e enterrando ela no chão. Aí eu vou ter um fio agora, uma proteção a mais na minha casa, ok? Para cá, vestibulando. Beleza? Vem comigo isso. Então, vestibulando, é só essa parte de instalações que sempre aparece aí no dia a dia e que é importante que a gente tenha essa noção do que é que liga na tomada, o que é que liga na nossa casa. Você pode depois rever essa aula assistindo aí na internet.